Bem, agora que nós já fizemos aqui a leitura do nome do produto do usuário, nós vamos ter que trabalhar solicitando a quantidade e também solicitando o valor unitário de cada produto. Porém, nós temos que fazer uma verificação. Imagine você que o seu usuário ele venha a digitar um valor nulo ou um valor menor do que zero, ou seja, um número negativo. Não tem como, não é um valor válido, não é uma quantidade válida. Para que isso não aconteça, nós vamos fazer um do while tanto para quantidade e depois um do while também para valor unitário. Ou seja, enquanto vai ficar solicitando ao usuário que ele digite uma nova quantidade, digite um novo valor unitário, enquanto esse usuário ele não digitar um valor que seja próprio, um valor válido, ok? Então, ainda dentro do case 1, nós vamos fazer um do while. Esse do while aqui, pessoal, ele vai trabalhar através do P1.get o quê? Quantidade. Então, ele vai verificar, olha, eu vou pegar a quantidade que foi digitada pelo usuário e vou verificar se ela é menor ou igual a zero. Caso ela seja menor ou igual a zero, eu vou ficar sempre solicitando que ele informe um valor válido, uma quantidade válida, tá certo? Então, aqui, eu vou dar um system.out.println, tá? Pedindo ao usuário que ele digite a quantidade do produto e em seguida eu vou ler essa quantidade. Então, P1.set o quê? Quantidade é int, então ler.next int. Li. Só que agora que eu li, eu vou verificar através de um if se essa quantidade ela é maior ou não que zero, tá? Então, nesse caso, eu vou botar menor ou igual a zero, que daí pega os números negativos e o número nulo, né? E vou colocar aqui, ó, se a quantidade que o seu usuário digitou, ela for menor ou igual a zero, o que vai acontecer, então? Eu vou dar um system.out.println informando que houve um erro, ó, erro, quantidade inválida. Certo? Exatamente isso que vai acontecer. Erro, quantidade inválida. E ele vai retornar para cá e vai pedir, digite a quantidade, guardaremos a quantidade novamente. Se essa quantidade ela for maior que zero, não vai aparecer essa mensagenzinha de erro e vai seguir com o teu algoritmo. Perfeito até então? Ótimo. Agora nós poderemos trabalhar com o do while de quem? Do digite o valor unitário. Então, coloque neste caso aqui um do, onde o seu while vai fazer parecidíssimo com o que tem no get quantidade. P1.get quantidade for menor igual a zero, o que é? Opa, não é quantidade, é o que eu falei para vocês? Valor, né? Valor unitário. O que vai acontecer se o valor unitário ele for menor ou igual a zero? Mesma coisa que aconteceu com quantidade. Olha, não existe valor de produto que seja o quê, pessoal? Seja zero, tá? Então, aqui eu vou colocar um system.out.println. Vou pedir para ele digitar o valor unitário. Então, digite valor unitário. Perfeito. Aí o P1.set valor unitário vai receber o meu ler ponto, já que é dinheiro, número com vírgula, next double. Ok, mas será que realmente o valor que ele digitou é um valor válido? Vamos verificar através do nosso if. Então, if se o P1.get valor unitário ele for menor ou igual ao número zero, opa, problema, não pode, é um valor inválido. Então, daremos um system.out.println falando o seguinte, erro, quantidade inválida.
erro. Não a quantidade, nesse caso, valor inválido. Ou seja, o que vai acontecer? Mesma coisa que aconteceu lá com a quantidade. Enquanto o usuário não digitar um valor que seja maior do que 0, eu vou sempre solicitar que ele digite um novo valor unitário. E assim segue, ok? Bom, terminamos isso. Agora que recebemos todos os valores do usuário, nós vamos adicionar valor, quantidade, nome do produto ao ArrayList. Então, o ArrayList ele está pertencendo a qual classe? Lista de compra. Qual é o apelido da lista de compra? O nome do objeto, no caso? O L1. Então, L1.adicionar produto passa tudo que foi digitado através do P1. Quem é P1? É o nome do objeto representante da minha classe, o quê? Produto, ok? E aí nós daremos uma mensagem ao usuário informando que o cadastro foi efetuado. Ó, cadastro efetuado com sucesso. Ok? Salvem, agora vamos para o nosso case 2.